Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. A porcentagem, ela existe desde lá do Império Romano, quando o imperador Augusto, ele cobrava uma taxa de 1% sobre as negociações. Então percebam, quando eu falo de porcentagem, eu vou utilizar, quando eu falo de, porcentagem, eu vou utilizar esse símbolo aqui. Quando eu falo de porcentagem, eu vou utilizar esse símbolo. Então, quando eu vou falar de porcentagem, eu vou ter essa ideia aqui, ó. Perceba. 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. Conseguiram compreender? 8% é a mesma coisa que 8 centésimos. Então, aqui eu transformei isso aqui numa fração decimal. Fração decimal são aquelas, frações decimais são aquelas em que os meus denominadores podem ser 10, 100, 1000. Então, eu transformei esse número numa fração decimal. Então, 8% é a mesma coisa que 8 centésimos em forma de fração. Eu ainda posso transformar essa fração decimal num número decimal. O que é mesmo um número decimal? O número decimal é aquele que possui a presença da vírgula. Então, aqui eu vou transformar essa fração decimal, 8 centésimos, num número decimal. Então, 8 centésimos ainda pode ser um número decimal. Como eu faço para transformar essa fração decimal num número decimal? Muito simples. Eu repito o numerador, 8, repeti o numerador. E analiso quantas casas decimais eu tenho. Bem, eu tenho 2 zeros aqui. Então, da direita para a esquerda, eu conto. 1, 2 casas decimais, acrescento a vírgula e acrescento 0. 8 centésimos. Então, 8% é igual a 8 centésimos em forma fracionária, que é igual a 8 centésimos em forma decimal. Eu ainda vou dar um outro exemplo. Percebam aqui. Aqui eu tenho 35%. 35% é a mesma coisa que 35 centésimos em forma de fração. 35% é a mesma coisa que 35 centésimos. Como eu faço para transformar esse número fracionário num número decimal? Muito simples. Da mesma forma, eu analiso, repito o numerador aqui, repeti, analiso quantas casas decimais eu tenho, quantos zeros eu tenho. Tenho 2 zeros, então, ó, da direita para a esquerda, 1, 2, acrescento 0. 1, 2, vírgula, acrescento 0. Ou seja, 35 centésimos, 1, 2, apenas 2 números após a vírgula. Então, 2 números após a vírgula, 2 zeros, 2 números após a vírgula. Tudo bem? Conseguiram entender? Agora, de uma forma para exemplificar como que eu vou calcular essa porcentagem, nós vamos fazer aqui, ó, exemplos. Vamos lá, nos nossos exemplos. Vamos imaginar que eu quero calcular 5% de 100. Como que eu faço para calcular 5% de 100? Bem, nós já entendemos que 5% é igual... 5% é a mesma coisa que 5 centésimos. Mas eu quero calcular 5% de 100. Então, eu faço 5 centésimos vezes 100. Aqui, quando eu tenho uma multiplicação de frações, embora aqui o meu número esteja inteiro, eu vou imaginar que aqui eu tenho um 1. Numa multiplicação de frações, eu multiplico numeradores com numeradores e denominadores com denominadores.
Então, ó, 5 centésimos, 5 vezes 100, 500. 100 vezes 1, 100. Então, o resultado foi 500 centésimos. Só que aqui toda fração é uma divisão. Então, agora, para eu chegar ao resultado final, eu divido. 500 dividido para 100 dá 5. Ou eu poderia fazer da forma de eliminar os zeros. Cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui. 5 dividido para 1, 5. Vou dar mais um exemplo para vocês. Por exemplo, eu quero calcular 7% de 400. 7% de 400. Bem, nós já entendemos que 7% é a mesma coisa que 7 centésimos. Bem, como que eu vou calcular 7% de 400? Da mesma forma. Faço a multiplicação. Aqui eu tenho um número inteiro, mas eu acrescento aqui 1, virou forma de fração. Multiplicação de frações. Multiplico numerador com numerador. 7 vezes 400, 2.800. 100 vezes 1, 100. Agora, eu vou fazer a divisão, porque aqui toda fração é uma divisão. 2.800 dividido para 100 vai dar 28, fazendo a divisão. Você pode armar aí que você vai chegar a esse resultado. Ou eu posso fazer de uma forma mais prática, que é eliminando os zeros. 28 dividido para 1, resultado 28. Espero que vocês tenham entendido. No